Show? Vamos continuar então com esse Fala Gigante? Porque se a situação do Ryan é essa grande incógnita, né, amigo vascaíno, a situação envolvendo o Hinestrosa não é uma incógnita. Muito pelo contrário, a situação envolvendo o Hinestrosa é uma grande realidade. O jogador está perto de ser o mais novo reforço do Vasco para a temporada de 2026. Falta, de fato, apenas assinar contrato com o Cruz Maltino. Vasco encaminhou a contratação de Hinestrosa pelo valor de 6 milhões de dólares. Essa é a informação que eu tive, tá? O valor próximo é a casa de 32 milhões de reais, com o Vasco comprando 80% dos direitos econômicos de Hinestrosa, o atacante assinando um contrato de 4 anos com o Cruz Maltino, ou seja, até o final de 2029. Hinestrosa é um jogador de 23 anos de idade, um atleta jovem que se destacou muito vestindo a camisa do Atlético Nacional na temporada passada. Para você ter a noção, o Hinestrosa ele tem a segunda maior nota da Libertadores de 2025, de acordo com a plataforma SofaScore. Ele teve 3 jogos vestindo a camisa do Atlético Nacional na Libertadores, marcou um gol e deu 3 assistências. O jogador que precisou aí de, em média, 61 minutos para participar de gol. Além disso, teve 7 passes decisivos, 63% de acerto no cruzamento, 21 duelos ganhos, 14 dribles certos, ou seja, números muito bons de Hinestrosa. A negociação está fechada, o Boca Juniors já saiu da negociação, já comunicou ao Atlético Nacional que não quer mais a contratação do atacante. Então, além do caminho ter ficado livre para o Vasco de fato conseguiu fechar a chegada de Hinestrosa. Gente, é um grande jogador, é um grande reforço, um atleta que sobe muito o nível do setor ofensivo do Vasco. Hinestrosa, é importante falar, não é uma reposição para a saída de Ryan, mas o Vasco entendendo que a saída hoje do atacante é completamente iminente, pode perder o Ryan, se não nessa janela, com toda certeza, na próxima janela de transferências, o Vasco já vem fazendo movimentos no mercado para até se proteger de uma saída do Cria. Se perder o Ryan, o Vasco vai buscar ter um setor ofensivo qualificado para não sentir muita ausência do Cria. Por isso, a gente já vê um Vasco hoje com um setor ofensivo interessante. Nuno, Gomes, Rojas, próprio GB, David, nomes que não encantam, mas há. Olhando principalmente para Nuno Moreira e Gomes, são 2 jogadores interessantes. Aí o Vasco faz o movimento trazendo o Brenner. Aí o Vasco faz o movimento trazendo o Hinestrosa. Ou seja, se o Ryan sair, o Vasco ainda teria um setor ofensivo, olhando, ao meu ver, até num time titular hoje, com o Brenner, Hinestrosa e, além disso, Andrés Gomes, tendo Rojas e o Nuno Moreira no banco. Vai perder com a saída do Ryan? Sem dúvida, o Ryan é uma peça insubstituível, um jogador que seria titular talvez em todos os clubes do futebol brasileiro, mas não sentirá tanto. Então o Vasco está se antecipando a uma saída do Ryan, contratando jogadores e fortalecendo o seu setor ofensivo. Baita notícia. O Vascão fecha com Hinestrosa para a temporada de 2026. E hoje, estive presente lá no SBT Sport Rio, falando sobre essa chegada de Hinestrosa, e eu trago aqui um corte do programa para você dar uma olhada no que aconteceu, nas minhas palavras, lá no programa, representando o nosso Vascão. Se liga só. Sim, é uma baita contratação do Vasco, né? A chegada do Hinestrosa, inclusive ontem, né? Isso parou, de fato, ali o ambiente esportivo, né? A imprensa, de uma forma geral, porque foi uma contratação até um pouco surpreendente, né? De forma positiva, Flávio. Para quem não sabe, o Hinestrosa é um grande jogador. O Hinestrosa é um atleta que, inclusive, no ano passado foi um dos grandes nomes do futebol colombiano de uma forma geral, chegando até a receber convocações para a seleção colombiana. É um nome hoje que a seleção colombiana conta para a Copa do Mundo desse ano de 2026, tá, Flávio? É um grande jogador, o Hinestrosa. Um atleta que tinha negociações muito avançadas com o Boca Juniors. É importante lembrar, o Boca é um clube que vai disputar a Copa Conmebol Libertadores. O Boca tinha o Hinestrosa como um grande nome de contratação para a temporada de 2026 e o Vasco consegue avançar nas negociações e tirar o Boca do caminho. Eu acho que o recado que o Vasco dá ao mercado de uma forma geral com essa movimentação é muito forte, Flávio. O Vasco ele passa à frente de um clube que é o Boca Juniors, ao meu ver, um dos grandes do futebol sul-americano, que vai disputar uma Libertadores e contrata o jogador. O Vasco oferece ao Hinestrosa um salário maior do que o Boca havia oferecido, e o Vasco também oferece ao Atlético Nacional um valor maior do que o Boca também tinha oferecido. Os valores que o Pedrosa inclusive noticiou, né, 5 milhões de dólares, ele pode chegar até 6 milhões, dependendo de bonificações e luvas de empresário, por 80% dos direitos econômicos do atleta. Então, assim, é um baita reforço que o Vasco da Gama faz, uma negociação muito acertada, e é importante lembrar
que além de Hinestrosa, o Vasco tem Ryan, que ainda não está nada fechado, o Vasco tem o Brenner, que está para chegar, o Vasco tem o Andrés Gomes, o Vasco tem o Nuno Moreira e o Vasco tem o Rojas. Ou seja, o Vasco para 2026 está muito servido para o setor ofensivo.